Alô? Você arrumou pra mim? Peraí. Uma pra mulher do Lupe. Eu quero minha sobrinha. Alô? 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 Tá ligado? Alô? 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 Alô, alô. Alô? Vamos lá? Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 21ª sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2014. Da 45ª legislatura, solicito o senhor primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Estão presentes vereador Tite, Ademir, Fernando Betes, Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Heberson, Odair, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei Damalho. Havendo o número legal regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do documento constante do expediente desta sessão. Ofício do expediente, documento do Executivo. Ofício 236 de 2014 encaminha projeto de lei 80 de 2014 que dispõe sobre a inclusão do item 1313 na tabela 2 da lei número 483 de 8 de outubro de 1987, alterada pela lei número 81 de 20 de outubro de 1993. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Orçamento. Ofício 237 de 2014 encaminha os balancetes da receita e despesa da Prefeitura e consolidados relativo aos meses de abril a maio e maio de 2014. Em deliberação, aprovado as comissões de Finanças e Orçamento. Ofício 239 de 2014 encaminha projeto de lei número 82 de 2014 que concede reajuste nos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Presente o vereador Rui. Ofício 240 de 2014 encaminha projeto de lei número 83 de 2014 que concede reajuste salarial aos servidores ativos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São João da Boa Vista, bem como sobre os proventos dos servidores inativos e pensionistas com direito à paridade. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 241 de 2014 encaminha o projeto de lei número 84 de 2014 que concede reajuste nos vencimentos dos servidores do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino e dá outras providências. Em deliberação,
Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 242 de 2014 encaminha resposta ao requerimento 76 de 2014, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício número 243 de 2014 encaminha veto ao autógrafo número 125 de 2014, que denomina de Luiz Mole a área de lazer 1 e 2 do Recanto da Serra. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício número 245 de 2014 encaminha projeto de lei 85/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação do veículo VW Santana, placas CMW 1339, ao Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofício número 246 de 2014 encaminha o projeto de lei número 86 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação do veículo VW Santana, placas CMW 3787, à Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofício número 247 de 2014 encaminha projeto de lei número 87 de 2014, que prorroga os prazos previstos no artigo 4º da Lei número 2842 de 29 de junho de 2010, que autoriza o município de São João da Boa Vista, através da Prefeitura Municipal, a doar os imóveis especificados à União Federal com a finalidade de nele ser construída a sede da Procuradoria da República no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Documento legislativo, projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 249 de 2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal, concede reajuste nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de São João da Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Projeto de lei do Legislativo número 250 de 2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal, concede revisão nos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 251 de 2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal, concede revisão nos subsídios do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 252 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se Rua Luiz Tenari, a Rua 6 do Parque das Bromélias. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 253 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, dispõe sobre a interrupção no fornecimento de água e energia elétrica por empresas concessionárias que os forneçam aos consumidores situados no município de São João da Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Esse aqui está errado aqui, ó. João Raimundo Rui. É do Rui, deve ser do Rui. Projeto de lei do Legislativo 254 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, estabelece medidas para garantir às pessoas com deficiência auditiva acessibilidade aos serviços públicos municipais. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 255 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de audiência pública para definição de medidas mitigatórias e compensatórias e de contrapartidas em caso de implantação de empreendimentos de impacto urbano de primeiro e segundo graus e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação.
Projeto de Lei do Legislativo número 256 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui. Obriga a prestação de contrapartida à entidade privada que vise ao lucro em suas atividades, em caso de uso de bem público, mediante concessão ou permissão. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei do Legislativo 257 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, permite às entidades e aos movimentos culturais e educacionais a utilização de muros das escolas na rede pública municipal de ensino para aplicação de arte do grafite, mediante autorização do Departamento Municipal de Educação e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Educação. Projeto de Lei do Legislativo 258 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, dispõe sobre as medidas punitivas por atos de discriminação racial cometidos em estádios, ginásios e recintos esportivos no âmbito do município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei do Legislativo 259 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, altera o caput e o artigo 1º da Lei nº 3.615, de 2 de julho de 2014. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei do Legislativo número 260 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, institui a política municipal de formação e capacitação continuada de mulheres para o mundo do trabalho e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Presente também o vereador Gércio. Projeto de Lei do Legislativo número 261 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, institui no município de São João da Boa Vista o Dia da Bandeira Municipal. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Peço para subscrever, senhor presidente. Se o autor permitir. Então, projeto de Lei Legislativo número 261, subscrito vereador Fernando Betti e Claudinei Damani. Projeto de Lei Legislativo 262 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, institui a obrigatoriedade de publicidade dos processos de matrículas, critérios de seleção e das listas de espera por vagas nas unidades municipais da rede de educação infantil no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo 263 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, torna obrigatório a manutenção e limpeza dos banheiros masculinos ou femininos em repartições públicas do município apenas por mão de obras de mesmo sexo, nos horários de funcionamento. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo 264 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, regulamenta a instituição de datas comemorativas em São João da Boa Vista na forma que menciona. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo 265 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, institui o calendário oficial de eventos do município de São João da Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo 266 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista divulgar via internet a imagem do alvará de funcionamento e a imagem da planta com as saídas de emergência e itens de segurança dos locais de reunião e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Fernando Betti. Gostaria de subscrever o projeto, se o autor permitir. O projeto. Projeto de Lei Legislativo 266, subscrito Fernando Betti. Projeto de Lei Legislativo 267 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, institui a semana de conscientização dos riscos
que há em soltar pipas com linha contendo cerol no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 20 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, altera a redação do artigo 1º do Decreto Legislativo número 6 de 2014. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício da Presidência. De autoria da Presidência, encaminha o balancete da Receita e Despesa referente ao mês de junho de 2014. Em deliberação, aprovado as comissões de Finanças e Orçamento. Ofício 25 de 2014, de autoria da Presidência, encaminha o balancete da Receita e Despesa referente ao mês de julho de 2014. Em deliberação, aprovado as comissões de Finanças e Orçamento. Moções. Moção 078 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, envia moção de congratulações aos organizadores da IAPIC, da 41ª IAPIC. Em deliberação, aprovado ofício. Senhor presidente, peço para subscrever. Eu queria subscrever, se o autor permitir. A moção número 78, subscrito vereador Pirinoto, Heberson, Fernando Betti, João Henrique. Moção 079 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, envia moção de congratulações pelos resultados obtidos no 58º Jogos Regionais do Interior de 2014, na cidade de Itatiba. Em deliberação, aprovado ofício a moção subscrita do vereador Roberto Campos, Odair Pirinoto, Heberson, Claudinho, Fernando Betti, Rui, João Henrique e Claudinei. Moção 80 de 2014, de autoria do vereador Raimundo. Estava funcionando? Alô? Moção 80 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, envia moção de aplausos para com os clubes participantes da final da Série Prata e Série Ouro do Troféu Gustavo Henrique, realizada pela Liga Sanjoanense de Futsal. Em deliberação, aprovado ofício. Moção 81 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita envio de moção de aplauso e reconhecimento ao Dia do Policial Rodoviário. Em deliberação, aprovado ofício. A moção 80 e 81, subscrito Fernando Betti, Heberson, Claudinho, Odair Pirinoto, Claudinei. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimentos. Requerimento número 431 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, encaminha um anteprojeto de resolução que inclui no sítio eletrônico da Câmara Municipal São João da Boa Vista dispositivo que permita o acesso de pessoas com deficiência visual e ou auditiva ao rodo o conteúdo publicado. Em deliberação, aprovado a mesa da Câmara Municipal para os devidos fins. Requerimento 432 de 2014, de autoria do vereador Gércio Araújo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a colocação de biografia resumida do homenageado com nome próprio nas placas de ruas, avenidas, alamedas, travessas e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 433 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita informações sobre a reforma do Centro Esportivo Wilson Delso Batista de Oliveira, no bairro Alegre. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 434 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita ao CETRAN informações e providência para a instalação de redutor de velocidade na rua Luciane Eloy Zanetti,
no bairro Jardim das Amoreiras. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 435 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita informações da administração municipal sobre erguer, alargar e iluminar o pontilhão da Rua Marechal Deodoro, que dá acesso aos bairros da Vila Conceição, Jardim 1º de Maio, Jardim Recanto Jaguari e adjacências. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação. Gostaria de subscrever o requerimento. Em deliberação, aprovado ofício, requerimento 435, subscrito vereador Rui, Fernando Betti, Odair Prinotto, Roberto Campos e Claudinei. Requerimento 436 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita providências do setor de trânsito CETRAN sobre regular velocidade na Rua Santa Maria, nos bairros da Vila Brasil e Jardim São Paulo. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 437 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita informações da administração municipal sobre a possibilidade de colocar uma cobertura em ponto de ônibus localizado na rua Antônio Augusto Silva Palhares, no bairro Jardim 1º de Maio. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 438 de 2014, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira, solicita a prorrogação do prazo da Comissão de Estudos da Unifai por mais 90 dias. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, João Henrique. Para que os trabalhos estão concluídos, praticamente concluídos? Na realidade, não vai demorar tudo isso. É que pediram até para fazer no mesmo período, mas 15, 20 dias mais ou menos já está pronto já. É mais para não correr nenhum risco. Pediram para repetir a mesma... Requerimento número 400... Em deliberação, aprovado, prorrogado por mais 90 dias. Requerimento número 439 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, sugere ao setor de licitações que os editais de pregões para o transporte escolar, além do preço máximo, seja também colocado o preço mínimo a ser cobrado. Em deliberação. Em deliberação? Deliberação, o vereador Bira. Eu estou fazendo esse pedido porque tem pessoas que entram no pregão sem muita experiência e acabam dando um preço muito barato, depois abandonam a linha, gerando dificuldades para o transporte. Então, se o Departamento de Educação colocar um preço mínimo, acho que aí ninguém tem condições de abandonar. Em deliberação, aprovado ofício. Subscrito o requerimento 439, vereador Rui. Requerimento 440, de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, encaminha anteprojeto de lei que dispõe sobre o incentivo à prática de esportes em academias e clubes desportivos ou similares para os alunos de baixa renda da rede pública de ensino pró-esporte, através da isenção tributária parcial de ISS no âmbito do município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 441 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita informações ao Executivo sobre abandono e falta de manutenção da Praça Nelson Melete, no Jardim Crepúsculo. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Gostaria de subscrever o requerimento. Requerimento 441, subscrito vereador Fernando Betti, Claudinei Damalho. Requerimento 442 de... Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 442 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha um anteprojeto de lei que cria o programa Censo Inclusão e Cadastro Inclusão para a identificação, o mapeamento e o cadastramento do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município de São João da Boa Vista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de retirar o requerimento 442. Em deliberação, aprovada a retirada do requerimento 442 de 2014. Requerimento 443 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita ao Ministério do Trabalho
Senado Federal e Câmara dos Deputados da possibilidade de estudo para a inclusão do trabalhador autônomo nos benefícios do Programa de Integração Social. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Peço para subscrever, se o autor permitir. Em deliberação. Aprovado ofício. Requerimento 443, subscrito Fernando Betti. Requerimento 444 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita ao governador Geraldo Alckmin liberar verba suficiente para a recuperação de dependentes químicos em nossa cidade. Em deliberação. Em deliberação. Se o autor Deliberação. permitir, peço para subscrever. Eu também. Em deliberação. Aprovado ofício. Requerimento 444, subscrito vereador Rui, Tite, Fernando Betti, Claudinho, Heberson, Pirinoto, Roberto Campos, João Henrique e Claudinei. Requerimento 445 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita cópia do processo do alvará concedido para o funcionamento da feira realizada na Sociedade Esportiva Sanjoanense. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador Heber. Meu voto é contrário, tá? Por se tratar de matéria privada. Eu queria subscrever o projeto. O requerimento. Gostaria de subscrever Subscrever também o o projeto, senhor presidente. Independente de se é privada a matéria, o vereador tem o direito de indagação. Então, o requerimento 445, em deliberação, aprovado ofício. Subscrito vereador Chaves, João Henrique, Gerson e Claudinei, com voto contrário do vereador Heberson. Requerimento 446 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, encaminha ao Departamento de Cultura o projeto sobre o espetáculo da caminha do da companhia, do solicitando espaço em nossa cidade para sua apresentação. Em deliberação, aprovado ofício. Indicações. Era um pouquinho. Olha, pelo regimento da casa, nós temos 30 minutos para ler os documentos, as indicações vão ficar para a semana que vem. Tá? Ofício do expediente também. Telegrama também. Esgotados os documentos constantes do expediente, de conformidade com o parágrafo 4º do artigo 241, regimento interno da sessão em que se discute as contas e terão expediente reduzido de 30 minutos, contado do início do trabalho no horário regimental, ficando a ordem do dia preferencialmente reservada para essa finalidade. A seguir, solicito a recomposição das comissões permanentes, recompostas comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Alô? 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 Reaberto os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Estão presentes Roberto, doutor Ademir, Odair, Heberson, Claudinho, Bira, Helenice, Zé Eduardo, Fernando Betti, Tite, Rui, Gerson, Claudinei, João Henrique e Chaves. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, passa a sessão à parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 4ª sessão extraordinária realizada dia 22 de junho de 2014. Em discussão? Em votação?
Aprovada a ata da 4ª sessão extraordinária, 22 de julho de 2014. Em seguida, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia, mas estou invertendo o decreto legislativo, que era o último projeto a ser votado, vai ser o primeiro. Projeto de Lei do Legislativo número 16 de 2014, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, referente ao exercício 2011. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto, nada temos a opor. Com 2 votos favoráveis e 1 contrário. Lidos parecer da Comissão de Justiça, coloco em deliberação o projeto de decreto legislativo número 016/2014. Em discussão? Em votação? Em votação, senhor presidente. Em votação, vereador João Henrique. Eu queria justificar meu voto e aproveitar, apontar algumas coisas que eu achei na prestação de conta. Nessa prestação de conta, eu encontrei a criação de cargos, tá? De um cargo aonde o nome está correto de acordo com a criação de cargo em comissão, mas as atribuições são apontadas pelos auditores, pelo Tribunal de Justiça, que ele é irregular, tá? E por que eu aproveitando para citar isso? Porque nós já aprovamos mais cargos na mesma situação. Então, o nome está correto dentro da lei, dentro da Constituição, mas as atribuições das funções não estão corretas. Então, foi apontado pelos auditores, tá? Pelos auditores, pelo jurídico da auditoria, pelos conselheiros, e no final eles aceitaram a justificativa da prefeitura. Eu entendo que continua errado, que continua no cargo. Foi apontado também que o dinheiro do Fundeb, no ano, não foi utilizado total, que foi comprado terrenos para depois fazer. Eu entendo que o dinheiro do Fundeb teria que ser aplicado no ano, tá? E eles alegaram que depois seria construída escola, SEI, e os conselheiros, no final, aceitaram o parecer. E a prefeitura também colocou que ela não possui conhecimento dos imóveis com acessibilidade. Então, eu não concordo com essas justificativas, então meu voto é contrário à aprovação das contas. Então eu quis justificar meu voto. Em discussão? Em discussão, o vereador Dr. Chaves. Eu também gostaria de justificar meu voto, também contrário, seguindo a linha de raciocínio do vereador João Vicente, João Henrique, e também por um dos conselheiros que propôs o relatório favorável à aprovação das contas, é o senhor Robson Marinho. É um conselheiro que está sendo investigado por uma suposta conta na Suíça de 2.700.000 dólares, né? 2.000.000 dólares. Então, o meu voto é contrário. Em discussão? Em votação? Aprovado em primeira discussão, projeto de decreto legislativo. Aqui está errado. Então, quem for favorável, mantém sentado. Quem for contrário, se levanta. Então, foi com voto contrário do vereador Leonildo Chaves, João Henrique e o vereador Gerson. Foi favorável com o voto do Rui, Tite, Fernando Bete, Eduardo, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Heberson, Pirinoto, Dr. Demir e Roberto Campos. Em discussão, em votação, agora foi aqui, né? Aprovado o projeto de decreto legislativo número 16, 2014. O vereador Fernando Bete requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 16, 2014, em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Projeto de lei número 064 de 2014 do Executivo. Autoriza o município de São João da Boa Vista a instituir servidão administrativa sobre a faixa de terra do imóvel de propriedade de Valdemir Balbino, onde será efetuada uma tubulação para o escoamento de águas pluviais para drenagem da bacia de contribuição do local. Comissão de Justiça e Redação, favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, favorável, majoritário. Lidos parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 64, 2014. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 64, 2014. O vereador Dr. Demir requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 64, 2014, em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Demir. Gostaria de pedir que fossem votados em globo os projetos 242, 243 e 248. Vou colocar em deliberação o documento, o projeto de lei número dos requerimentos. É pedido. Vou colocar em votação o pedido do Dr. Demir para que vote em grupo os três projetos. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado que lê em grupo os três projetos. Projeto 242, 243 e 248. Projeto de lei do Legislativo número 242 de 2014, de autoria da vereadora Helenice Imaculada Vidolin, denomina-se Rua Tereza Isordina dos Reis, a Rua 5 do loteamento residencial Vale da Prata. Projeto de lei do Legislativo 243 de 2014, de autoria da vereadora Helenice Imaculada Vidolin, denomina-se Rua Antônio Tabarim, a Rua 8 do loteamento residencial Vale da Prata. Projeto de lei número 248, de autoria do vereador Raimundo Rui, denomina-se Rua Geraldo Magela Silva, a Rua 6 do Jardim dos Jacarandás, fase 1. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor nos três projetos. Lidos parecer da Comissão de Justiça, coloca em deliberação o projeto de lei legislativo número 242, 243 e 248. Em discussão? Em votação, aprovado em primeira discussão, projeto de lei legislativo número 242 de 2014. 242, 243 e 248. O vereador Dr. Chaves requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei legislativo número 242, 243 e 248 em primeira e segunda discussão. Em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo 244 de 2014, de autoria dos vereadores João Henrique de Paula Constantino e Leonildo Chaves Júnior, adiciona o parágrafo único do artigo 5º da Lei número 1131 de 2013, que concede vantagens para a implantação de novas indústrias ou ampliação das já existentes no município, obrigando o proprietário a colocar no seu lote placa identificando, entre outras coisas, o nome da empresa. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lidos parecer da Comissão de Justiça, coloca em deliberação o projeto de lei legislativo número 244, 2014. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei legislativo número 244, 2014. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei legislativo número 244, 2014. Em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal para os devidos fins.
Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Primeiro. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhe uma boa noite e dou a presente sessão por encerrado.